Existe um enorme desequilíbrio entre o masculino e o feminino na nossa sociedade e em cada um de nós. Isso gerou uma sociedade doente. Nós estamos ficando doentes. Doentes fisicamente, doentes emocionalmente, doentes mentalmente. Vamos olhar para isso. Meu nome é Dian Deepak. Bem-vindos a esse movimento de olharmos para o mundo, olharmos como funcionamos e trazer clareza, trazer entendimento para trazer cura para esse mundo. Clique no like, ajude a divulgar esse movimento para que mais pessoas possam se beneficiar desse trabalho. O masculino e o feminino. Existe uma origem, a própria origem desse universo, a própria criação, e aí você use a sua crença, entenda isso a partir da crença que você tiver, e todas elas nos ajudam, porque elas apontam para uma única origem de tudo o que é. Na origem existem duas energias de fato. Uma energia masculina, outra feminina. É atribuído a luz dourada para a masculina e a luz prateada para o feminino. Basicamente, são duas energias que a tudo criaram. O feminino é aquela energia que recebe, e é dada a forma dela de uma taça. O masculino poderia ser representado por uma colher ou por uma faca, onde ela tem a ação. Portanto, eu preciso de uma colher para mexer o doce, preparar alguma coisa nessa taça, cozinhar. Eu preciso das dois elementos. Se eu não tiver a taça, se eu só tiver a colher, eu não vou ter onde preparar o que quer que eu precise preparar. O feminino acolhe. O feminino recebe. O feminino, ele permeia tudo o que é. O feminino sustenta. O feminino nutre. E o masculino é a ação. É o movimento dentro desse campo feminino. A integração dessas duas energias. Na cultura oriental, fala de yin e yang, parecem duas gotas, uma negra e uma branca, elas interagindo uma com a outra. Várias referências em várias culturas, sempre apontando nessa direção, nessas duas energias. Sempre existiu isso e sempre vai existir. Precisamos do equilíbrio dessas duas energias, do masculino e do feminino, para gerarmos uma vida longa, estável, saudável. O desequilíbrio do masculino e do feminino tem sido um fator ou um reflexo de toda a doença, de todo o desalinhamento que nós temos conosco mesmo, gerando envelhecimento, gerando doenças, gerando todos os desencontros desse mundo, todos os desequilíbrios. A nossa sociedade tornou-se masculinizada. Veja que a história da humanidade e a história recente da humanidade passa por uma relação entre homens e mulheres de buscar um equilíbrio, que no passado não havia. A mulher sempre foi tratada como algo inferior em muitas sociedades e muitas culturas. A mulher era uma propriedade passada do pai para a mãe. Do pai para o marido. Um dono passa a mulher para o próximo dono. A minha mãe, na metade do século passado, viveu essa experiência. O pai dela, que mandou ela trabalhar, porque ela queria estudar, mas ela tinha que trabalhar. Quando ela decidiu casar,
ele passou a propriedade daquela mulher para o próximo marido. O meu pai já tinha uma relação diferente e uma relação de iguais. Mas seja como for, esse movimento de equalização do masculino e feminino ainda tem muitos sinais de desequilíbrio no mundo. E talvez o fator dentro da sociedade ocidental que busca equalizar a mulher e o homem ainda seja uma sociedade extremamente masculinizada. Porque aí carregamos o padrão da ação. Uma pessoa bem-sucedida, ela tem que ser uma pessoa de ação, tem que fazer, tem que mandar, tem que criar, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer. Quando é que ela relaxa? Relaxar é feminino, fazer é masculino. Então vamos ver. A criança vai para a escola. Tem a questão da pandemia, tal, mas enfim, a criança vai para a escola, seja na aula online ou seja presencial, a criança vai para a escola. E tem uma série de atividades que tomam o tempo dela, ela tem que ficar trabalhando com isso daí, recebendo informação, exercitando o cérebro ou o corpo em alguma atividade. E aí ela termina o dia dela. Aí ela vai para casa. Aí ela fica na telinha, fica vendo um monte de atividades, um monte de outras coisas, fica jogando videogame até não sei que horas de madrugada. Aí dorme pouco, acorda cansada e tem que começar mais um dia, ir para a escola e continuar fazendo alguma coisa. O resultado disso é que a criança, esse tipo de criança que não dorme bem, ela não aprende. Isso já é sabido. Uma boa noite de sono é um fator fundamental para arquivar todas as informações recebidas no dia vivido, no dia anterior. A criança que não dorme bem, porque está vivendo está toda hora ativando, excitando o cérebro, ela não consegue armazenar a informação, ela não consegue detoxificar o cérebro. É no sono que isso acontece. E aí, ela não aprende. Repete o ano, repete a matéria e não aprende, porque ela não descansa. O masculino e o feminino estão extremamente desequilibrados na nossa sociedade. Precisamos de uma pandemia planetária para todo mundo dar uma acalmada, ficar em casa mais tempo e aprender a relaxar. Relaxar é feminino. E sim, não é uma questão de homem ou mulher. É uma questão de aprender a relaxar. Porque as mulheres estão igualmente não sendo capazes de relaxar nesses tempos. Não é uma questão de gênero. É uma questão de aprendermos a encontrar esse equilíbrio entre a ação e o relaxamento. Viemos para ter experiências de ação. Mas se eu ficar o tempo todo na ação, eu não encontro relaxamento. E hoje, mídias sociais, celulares, equipamentos e tudo mais, as telinhas, estão mantendo as pessoas o tempo todo em estado de excitação. E aí não há tempo, não há espaço para a contemplação. Para alguém hoje, para muitas pessoas hoje, desligar o celular, colocar no não perturbe, deixar lá do lado e ver um pôr de sol, acordar mais cedo para ver o nascer do sol, dar uma volta no parque, é algo que não tem valor. O que tem valor é saber o que está acontecendo nos grupos e ficar o tempo todo dentro de uma seara de excitação, de ativação. Isso está nos consumindo. Isso está deixando as pessoas doentes. Sem a telinha já fazíamos isso. Pessoas que o tempo todo têm que fazer alguma coisa, não conseguem relaxar. Encontrar esse espaço é buscar esse equilíbrio entre a ação
e o relaxamento. E sim, tem a turma que fica chapado o dia inteiro. Seja porque tomou alguma coisa, ou seja porque está melhor ficar por aqui. E a vida não acontece. E de repente, é preciso tirar a bunda da cadeira e ter uma ação. Portanto, respire e encontre o seu equilíbrio entre o masculino e o feminino, entre a ação e a não ação. Há momentos para tudo. A noite de sono, o descanso, é um momento de não ação. Mas durante o dia, é essencial termos momentos de relaxamento. Você acabou de fazer uma refeição? Não saia correndo. Dá tempo. Sentir a presença desse alimento dentro do teu corpo. Experimente relaxar para teu corpo poder concentrar as energias na digestão desse alimento. O relaxamento é tão importante quanto a ativação. O excesso de um, o excesso de outro, deixam você doente. Envelhecem seu corpo. Geram problemas de ansiedade, obesidade, tantos problemas de ordem de saúde que temos hoje. Há muitas pandemias acontecendo na nossa sociedade. Todas elas derivam desse desequilíbrio em cada ser humano. Já é tempo de buscarmos esse balanço, esse equilíbrio. E vale a pena buscar isso. O nosso trabalho dentro dos corpos da alma é dar suporte para as pessoas fazerem essa travessia. Uma jornada de 7 dias para gerar uma mudança permanente na sua vida. Não dá para voltar ao que éramos antes, passados esses 7 dias. Vivenciamos uma transformação profunda que permite um realocamento, um reequilíbrio. Encontrar esse equilíbrio entre a ação e a integração. Extremamente importante nesses tempos. É hora de entender como isso funciona para você. Vale a pena buscar isso. Vale a pena empenhar-se para isso. É a sua saúde que está em jogo. Vale a pena buscar isso. Bem-vindos a esse novo mundo. Bem-vindos aos corpos da alma.